Bem, estamos juntos no programa Contradições. Eu sou Anderson Gomes, estou aqui ao lado do Bispo Paulo César Lima. Bispo Paulo César Lima, a paz do Senhor Jesus, é uma honra estarmos juntos aqui mais uma vez. É sempre muito bom, Anderson, estar aqui e retomarmos o programa Contradições. Nós demos uma parada nesses apertos todos pelos quais nós passamos, mas estamos voltando aí com força total no programa Contradições. E este programa é um programa muito especial, como as pessoas estão vendo aqui, o livro Escatologia Bíblica sem Influência de Scofield. Tenho a certeza que o assunto vai ser muito bom. E eu quero ler aqui um texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, onde diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a gente já começa aqui, bispo, com aquela questão que a gente precisa parar para atentar, que é a seguinte: quando a gente vai falar, por exemplo, sobre escatologia bíblica, a gente percebe uma série de prejuízos no que se refere a este assunto. E para tanto, e eu tenho a certeza que o Senhor tem base para falar sobre isso, e nós vamos fazer esse comentário aqui, nesses 40 anos de estudo, certamente o Senhor armazenou muitas informações, tanto como estudante, como professor de teologia. Então, nesses 40 anos de pesquisas sobre escatologia, houve algum avanço e mudanças na maneira de estudar a escatologia? Pois bem, você fez uma pergunta relevante, muito relevante. Se houve qualquer mudança, se houve realmente um avanço no estudo da escatologia. Porque houve um tempo, Anderson, que as pessoas, elas não tinham muito material para se aprofundar. O que se tinha praticamente era um arremedo que as pessoas faziam de autores mais, eu diria assim, mais pesados, autores mais considerados autores mais voltados para a pesquisa, para o aprofundamento da matéria. Então, todos os outros livros que saíam eram arremedos, eram cópias desses livros. Eu vou citar, por exemplo, Antônio Gilberto, ele escreveu o livro sobre Daniel e Apocalipse. Todos os demais livros nessa linha são cópias de Daniel e Apocalipse que Antônio Gilberto escreveu. Sim. Ou seja, nada além disso, tá? Até porque, por duas razões isso. Primeiro, é que as pessoas que escreviam dentro de uma bolha confessional. E quando você escreve dentro de uma bolha confessional, você não pode dizer além do que já existe. Você tem que ficar ali, dentro daqueles meandros, dentro daqueles limites estabelecidos pela confissão, tá? Sim. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que as pessoas não tinham uma biblioteca capaz de fazer com que eles dissessem coisas diferentes, porque havia muito pouca pesquisa, principalmente em português. Porque é só você pensar o seguinte: quando é que nós começamos a ter traduções, eu diria traduções relevantes de alguns livros para o português? Porque não vinha para cá. Poucas eram as traduções. Tanto é que pessoas que sabiam um pouquinho de inglês, de ler um pouquinho inglês, eles sempre saíam na frente. A razão é que em inglês já tinha uma série de
outros escritores, outros livros, outras ideias e tudo. Então a pessoa era capaz de trazer tudo isso para o português. Sim. Mas, quando isso começou? Começou há pouco tempo. Traduções de bons livros, até porque boas literaturas são caras. E não adiantava a editora gastar tanto para uma tradução, porque você tem que pagar o tradutor, e se o tradutor não for muito bom, você ainda tem que pagar um revisor de estilo para pegar uma tradução mal feita e fazer toda uma revisão. Fazer 2 vezes. 2 vezes, e aí você tem que pagar 2 vezes. Aí no final das contas, cômputo geral, você vai ver, você colocar um livro na prateleira que custa tanto, as pessoas não vão comprar porque vão achar caro o livro, e em razão disso vai ficar na prateleira. Aí as editoras não investiam nisso, mas não investiam mesmo. E até porque uma outra razão por trás disso é o seguinte: quando é que houve no Brasil uma corrida à matéria escatologia? Uma corrida. Foi quando algumas seitas e algumas denominações, elas começaram a fazer datações e previsões da vinda de Jesus. Além de datarem, eles faziam também previsões da vida de Jesus. E isso caiu como um estrondo no meio das igrejas brasileiras. E a partir daí houve toda uma corrida apologética para defender, digamos assim, os cânones das denominações. Então você vê apologistas que começaram a escrever contra aquelas datações, contra aquelas previsões, e a partir daí a escatologia, que era apenas um apêndice, sempre foi um apêndice da teologia sistemática, se estuda lá pelo final, tá? Se estudava lá pelo final, ela veio para o centro nervoso de todas as atenções. Então a atenção de todo mundo convergiu para a escatologia. E a partir daí, deu aquela disparada, startou o estudo de escatologia, e as pessoas começaram a escrever, a falar sobre o assunto de uma forma, fora do comum. Exatamente. Mas é assim que começou. E, em segundo lugar, em razão da matéria ter tido um corte não muito bom, um corte mais esotérico, um corte mais voltado para, eu diria assim, para um tipo de sinustrose, né? Mostrando hecatombes, destruições, e interpretaram muito mal tanto o Apocalipse como a escatologia, porque uma está dentro da outra. Geralmente, todo gênero apocalíptico traz dentro de si a escatologia. Deu para entender? Eu sim. Então, por essas e outras razões, o estudo da escatologia tomou vultos enormes aqui no país. Haja vista um escritor, na época de 11 de setembro de 2001, quando ele escreveu um livro onde falava que as 2 torres gêmeas estava escrito no livro do Apocalipse. Misericórdia. Um amigo meu pegou esse livro e mostrou para mim, ele disse assim: rapaz, olha aqui, estava escrito, as 2 torres gêmeas tem tudo a ver com isso aqui. Eu falei, não tem nada a ver. Foi bom você falar sobre isso, Sim. porque uma das palavras mais, eu diria assim, que vai aparecer mais no meu livro, é a palavra nostradamização. É um tipo de neologismo que eu faço com a palavra Nostradamus, né? Nostradamus é aquele profeta que começa, na verdade, o que ele escreve sobre previsões, o problema não são as previsões de Nostradamus, mas sim os intérpretes das previsões que Nostradamus fez, tá? Os intérpretes. E aí, eu uso muito essa expressão nostradamização. O que é uma nostradamização, senão a tentativa de unir as profecias bíblicas
com fatos atuais. Fatos Sim. que acontecem na atualidade, aí você vai ver que a Bíblia já falava sobre isso, a Bíblia já diz alguma coisa. Erros grotescos, erros dantescos foram cometidos em função da nostradamização. Tanto Gog e Magog, tá? Que virou um Grog e Magrog, tá? Verdade. E depois, tipo, carros velozes nas praças, pegando livro como Naum, Exato. tá? O Homem na Lua, pegando livros como Obadias, recortes desses livros e dando uma noção de que esses livros estariam dizendo alguma coisa muito antes sobre os fatos que estão acontecendo atualmente. Então, erros grotescos foram cometidos por essa nostradamização, essa tentativa de fazer um tipo de equivalência profética dos fatos que estão acontecendo atualmente, que é um erro muito grande, porque as profecias têm o seu espaço limite, espaço e tempo limite. As profecias do Antigo Testamento, quando se estuda, você vê aquelas que já se cumpriram, a maioria já se cumpriu. Se você tem uma ou duas que se cumpriram depois, logo no Novo Testamento, o caso Exato. de Malaquias, quando fala sobre o sol da justiça e tudo, tá? Zacarias também, quando profetiza alguma coisa. Agora, se entenda, a profecia de Zacarias, que fala, que feridas são essas? Quando a pessoa pega, alguns escatões pegaram essa palavra, e para se referir à pessoa de Jesus, quando todo olho verá. Na verdade, o texto está falando de falso profeta. Quer dizer, é uma loucura, é uma coisa grotesca que as pessoas fizeram com a escatologia, com essas previsões, só faltou no nosso meio previsões sempre tem, só faltou no nosso meio datações. Exatamente. Que o resto teve de tudo, meu filho. Nós tivemos um computador que foi chamado de besta, nós tivemos o mercado comum europeu, que hoje se tornou a União Europeia, dos 10 dedos das estátuas do sonho de Nabucodonosor, e as pessoas comumente diziam e escreviam que quando chegasse às 10 nações, no mercado comum europeu, agora União Europeia, o anticristo se manifestaria. E aí hoje você tem 27 nações. Então tem que colocar mais dedos lá na Mais estátua. dedos na estátua de Nabucodonosor, dos sonhos de Nabucodonosor. Quer dizer, e depois ainda você tem o alinhamento dos planetas. Foi até escrito este livro, Alinhamento dos Planetas, que no Apocalipse e alguns textos do Antigo Testamento sugeriam essa ideia de que haveria o alinhamento dos planetas, e quando isso acontecesse, desgraça e mais desgraça aconteceria, miséria e mais miséria aconteceria sobre a terra. Foi um frisson, as pessoas ficaram sem saber o que fazer com a vida, as pessoas procuravam se casar rápido, para não enfrentar a destruição da terra e do mundo inteiro. Foi um negócio, uma loucura, porque olha, escatologia, Apocalipse na mão de gente que desconhece essa literatura é uma verdadeira tragédia. Olha o que eu estou dizendo. Verdade. Você deixar na mão o gênero literário chamado apocalíptico ou apocalipse e a escatologia na mão de quem não entende esse gênero literário na Bíblia é uma tragédia. É uma tragédia e é o que vem acontecendo. Por isso, as pessoas são reticentes. Quando se trata do assunto apocalipse, escatologia na igreja, as pessoas ficam reticentes porque não querem nem saber do fato, para não ficarem inibidas em relação à própria vida. E as pessoas fogem disso. Só para saber, o primeiro estudo que foi dado em Recife, eu não sei de outros lugares, que eu não estava lá,
Mas o primeiro estudo que foi dado em Recife sobre Apocalipse, escatologia de modo geral, foi dado pelo Samuel Nistrom, ou Nistrom. E ele deu a escatologia, o estudo da escatologia, desta forma scofieldiana. As pessoas ficaram tão marcadas por aquilo, tão enlouquecidas por esse estudo, que as pessoas procuraram evitar, a partir daquele estudo, ler o livro de Apocalipse. Pessoas iam lendo a Bíblia, quando chegava em Apocalipse, Se pudesse, tirava o livro do Apocalipse. se pudesse, tirava o livro de Apocalipse, porque eles ficaram apavorados, esta é a palavra, aterrorizados com o Apocalipse apresentado dentro dessa vertente, que é completamente estranha ao Novo Testamento e à literatura de gênero apocalíptico e Apocalipse. Ok, agora como surgiu a ideia de um livro para justamente trazer às pessoas essa compreensão de que Scofield estava errado a respeito das Escrituras? Bem, você no início do programa leu um texto bíblico que está em 2 Pedro, parece-me, capítulo Exatamente. 1, 19, 20 e 21, dizendo que a profecia de Deus ela não acontece pelas vias de um profeta único e também não deve acontecer por interpretação particular de ninguém, tá? Ninguém pode ter uma interpretação particular sobre nada, a não ser acompanhar princípios já existentes. Porque a gente tem que pensar o seguinte, Anderson, nós recebemos um legado muito interessante. Legado este que passou por diversas fases. Por exemplo, na Reforma Protestante, os reformadores, os grandes reformadores, como Lutero, Calvino, que foram escritores assim bem reflexivos e prolíferos, né, como Lutero e Calvino. Calvino foi até mais adiante. Eles não se preocuparam muito com esta matéria, escatologia. E você vai ver, se você pegar os 21 concílios que houve, aí eu estou dizendo concílios ecumênicos, que aconteceram desde o concílio de Nicéia, você não vai ter nenhum tema sobre escatologia, Apocalipse. Eles não entram nessa matéria. Isso é novo, isso é bastante novo, tá? Sim. Mas o que faz você escrever sobre isso? Como o renascimento de tudo isso? É em função, justamente, você vê que depois da Segunda Grande Guerra Mundial, tá? Depois do genocídio de 6,5 milhões de judeus, depois do que aconteceu na Europa, toda a desgraça que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial, a teologia ela passou por uma mudança muito grande, por um aperto. Entendeu? Sim. Porque a pergunta que se fazia era a seguinte: como Deus permitiu tanta desgraça? Como Deus permitiu que o seu povo, Israel, passasse por tanta desgraça? Por alguém que os massacrou, matando 6 milhões de judeus, 6,5 milhões, até mais, enfim. É o que a gente, na história oficial, a gente sabe. Mas sempre tem aquela história não oficial que você vê que foi muito mais. Enfim, e aí, o que você tem dentro de uma estrutura contextual para que a gente chegue a isso, a essa matéria escatologia? É que a América, por exemplo, você tinha um evangelho social e uma visão liberal, que foi muito bem aceita por todos, até os conservadores aceitaram isso, porque, de qualquer maneira, isso trouxe o avanço, a evolução e a grandeza da América. Até que chegou um momento que os conservadores começam a se afastar dos liberais. Então, por exemplo, a visão
pós-milenista era muito aceita, que é aquela visão da propagação do Evangelho, da disseminação do Evangelho, e na medida em que o Evangelho fosse disseminado, todas as nações por onde o Evangelho passasse, elas se tornariam de Deus. Então o reino de Deus cresceria a partir daí, entendeu? E aí, com a separação, conservadorismo sai, se separa dessa teologia pós-milenista e também liberal, e aí eles têm que criar uma outra coisa. Eles criam o fundamentalismo. E a escatologia scofieldiana, ela chega nesse momento onde eles estão, por assim dizer, preparando o caminho do fundamentalismo. Então, o fundamentalismo começa a fazer uma nova leitura da Bíblia. E a leitura que eles fazem da Bíblia é uma leitura literal. Entendi. Literal. Então, você sabe que se passou muito tempo, depois da Grande Guerra Mundial, para você voltar às leituras metafóricas, metonímicas, tá? Levou bastante tempo, porque a leitura que se fazia era sempre literal. Aliás, as traduções mais presentes neste momento eram traduções chamadas de traduções que traduziam letra por letra, palavra por palavra. Por exemplo, você tem a equivalência formal e você tem a equivalência dinâmica nas traduções. O que é a equivalência formal? Você pega uma Arque, Almeida Revista Corrigida, é equivalência formal, é palavra por palavra que é traduzida. Então, se você tem lá a palavra entranhas, você traduz a palavra entranhas. Se você tem a palavra chifre, que dentro do conceito veterotestamentário, veterohebraico, tinha o sentido de força, mas chifre, se for traduzido no sentido literal, pode dar uma versão diferente. Imagine você ler lá, bem-aventurados que têm chifre. Fica estranho. Fica estranho. Mas a tradução por equivalência formal é uma tradução literal, palavra por palavra. Está entendendo? Sim. A ARA também é uma tradução que ainda está na equivalência formal. Agora, por exemplo, quando você pega NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, aí é equivalência dinâmica. Deu para entender? Sim, sim. Ou seja, você não trabalha com a tradução literal das palavras. Você vai trabalhar com conceitos. Conceitos que têm a ver com o contexto para quem você está traduzindo. Deu para entender? Então é totalmente diferente. E o que você faz? Você tira expressões que você pode colocar metáforas e metonímias e coloca numa fala, numa linguagem acessível a todos. Você, em vez de falar casa de Davi, você fala descendentes de Davi. Porque a palavra casa de Davi faz referência a descendente. Então, tudo isso concorreu para que você fizesse uma leitura escatológica a partir de uma ideia literal. Sim. Deu para entender? Ora, como é que você pode fazer uma leitura literal da escatologia, quando o gênero apocalíptico é um gênero simbólico, extremamente simbólico, aliás, singularmente simbólico, cheio de metáforas, metonímias e o fenômeno, o lado fenomenológico da coisa, tá? É o que você vê dentro da estrutura da escatologia e da apocalíptica, dos apocalipse. Então, como eu disse, uma pessoa que não tem acesso a isso, ele vai se perder. E outra coisa, voltando, porque você perguntou,
porque eu comecei a estudar para escrever um livro desse. E depois de 40 anos, Anderson, é importante se dizer, para todos que estão nos ouvindo, é o seguinte, que eu não sou neófito, estou muito longe de qualquer tipo de heresia, tenho o meu credo, sigo o meu credo, com algumas pontuações, alguns recortes. Por exemplo, eu creio na segunda vinda de Jesus, mas não creio que a segunda vinda de Jesus seja em duas fases. Eu creio na segunda vinda de Jesus, mas não aceito essas duas fases. Até porque não há nada na Bíblia que leve você a pensar dessa forma. Porque quem começou com isso foi uma profetisa chamada Margaret MacDonald, que começou com essa ideia de duas fases da vinda de Jesus, uma invisível e a outra visível. E ela pensava, interessante que a ideia dela foi reformulada mais à frente, através do próprio Scofield, foi reformulada lá na frente, porque ela pensava o seguinte, que só uma parte da cristandade iria estar com o Senhor, a outra parte não. Olha só, que situação. Tomando como base, olha a base que ela tem para chegar a essa conclusão, tomando como base a parábola das 10 virgens. Cada uma, hein? E que até hoje, Anderson, as pessoas encostam nessa ideia. Sim. Recostam a sua cabeça sobre esta ideia. Até hoje as pessoas não saíram, até porque quando você lê a parábola das 10 virgens, tem que se dizer que aquelas 10 virgens não tinha nada a ver com a noiva. Exatamente. Aquelas 10 virgens cortejavam a noiva. Exatamente. Era bem diferente, até porque o noivo não era polígamo, tá? Ele não era polígamo. Então não tinha nada a ver com aquelas 10. Aquelas 10 virgens ali pertencem ao cortejo da noiva. Então, primeiro lugar, o texto está falando de uma parábola de crise, que a gente chama de parábola de crise. O que é uma parábola de crise? É chamar a sua atenção, é alertar você, para que você não seja pego, desprevenido, de surpresa. Isso para todo o contexto da vida, não é? Porque a parábola não tem nada a ver com escatologia. A parábola é uma parábola muito prática, que na vida você pode ser pego de surpresa se não estiver preparado. Então o alerta do texto, que você pega todo um pano de fundo das boldas que aconteciam na época, como é que eram as boldas, e, diga-se de passagem, boldas de rico, tá? Exatamente. Que as bodas de pobre, coitadinhos, não tinha nada a ver com, não tinha disso, cortejo? Não tinha esse cortejo, não tinha. Boda de pobre era diferente do que as bodas de rico, tá? De classe média, aí está mostrando a classe média. Então, esse texto só apenas vem para alertar você na vida. A vida é assim, ela pode pegar você desprevenido. Então se prepare, fique sempre atento, sempre alerta, porque isso pode lhe acontecer. Acabaram pegando essa parte aí, vinculando ao arrebatamento da igreja. Cristianizaram a parábola e fizeram da economia da parábola parecer como um chamamento escatológico, dizendo que à meia-noite o noivo virá, e se você não estiver preparado, você não vai entrar, sabe? Aquela coisa toda fizeram um apanágio, fizeram uma coisa horrorosa, grotesca da escatologia, e deram base a essa ideia grotesca de uma parte vai e outra parte fica. Isso da primeira fase. Então, eu acredito na segunda vinda de Jesus como consumação das coisas. Eu acredito no arrebatamento.
não esse arrebatamento secreto que dizem por aí. Até porque Paulo nem fala sobre esse negócio de vinda em secreto, Não, já fala da vinda até porque imediata. quando Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, na primeira ele ratifica Sim, a ideia de que Jesus realmente vem. A Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é um fato. Ele vem de fato e pronto. Isso é incontestável, isso é insofismável. E não é uma coisa perspectivista, não, como alguns tentam colocar aí, como um tipo de urgem multima, tá? sim. Nem vou entrar nessa parte contemporânea, porque eles fazem uma outra leitura sobre a escatologia, sobre essa parte apocalíptica. Mas Paulo então ratifica que Jesus realmente virá, mas na segunda carta, os Tessalonicenses estão passando já um problema. A demanda é que eles estão vendendo tudo que têm para esperar, sombrear o rosto, ir para os montes, sombrear o rosto e esperar a vinda de Jesus. Aí Paulo, eu gostaria que você lesse, Sim, sim. em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 a seguir. Você vai ver o que Paulo vai desmontar uma ideia que está presente através de profetas, aí não faltam os profetas, né? Não faltam os escatões, Exatamente. para perturbar o descanso alheio. Mas leia aí, por favor. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 1 a seguir. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Pela nossa vinda de Jesus e pela nossa reunião com eles. Aí está falando de um arrebatamento. Exatamente. Que vai acontecer dentro dessa simultaneidade na vinda de Jesus. O texto não está falando que nós vamos nos reunir com Ele através de fases. Na primeira fase, alguma. depois esperando a segunda fase. E a segunda fase, quem vai ressuscitar são aqueles que comparecerão ao trono branco. Exatamente. Entendeu? Não, o texto não diz Está isso. falando sobre A isso. Bíblia não diz isso. Isso é invenção. Entendeu? É invenção por parte de Scofield e parte dos herdeiros de Scofield. Temos que dizer isso. Sim, sim. Os herdeiros foram além dele. Quer dizer, pegaram uma interpretação que ele deu assim uma amplitude e aí chegou nas igrejas. Esticaram as coisas. Agora continue lendo o texto. Assim, vamos lá. O texto diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Nem vos perturbeis. Quer por espírito, quer por palavra. Olha só, quer por espírito. O que Paulo está dizendo? Palavra. Isso tem a ver com subjetivações para o lado do esoterismo. Exatamente. É o cara tornar a coisa mítica. Não é mística, não, é mítica. Sabe? Essa coisa da espiritualidade tem a ver com visões e revelações que a pessoa diz estar tendo de Deus e aí jogam em cima do povo e perturbam o povo. É o que Paulo está dizendo. Nem por palavra, exatamente, nem por espírito. Quer por epístola, que eu acho que é isso aqui ele já está se referindo a que ele escreveu. Exatamente. Alguns vão dizer que ele escreveu coisas que ele nunca escreveu. Exatamente. Mas vão botar na conta dele. Vamos botar. Como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Está vendo? E já ratifica. Como se o dia de Cristo estivesse perto, que os caras estão perturbando o povo, estão construindo um frisson enorme, o povo está apavorado, começa a vender tudo que tem, vai para o monte, começa a sombrear o rosto, esperando a chegada de Jesus. Aí Paulo diz assim, não é assim não, continua lendo o que Paulo diz. Vamos lá. Diz aqui, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Deu para entender? Sim. Então vamos ver. Algumas coisas aqui que Paulo diz aí, que são perturbadoras. E eu vou dizer por quê. Porque dentro do cenário mundial, dentro do que estamos vendo hoje, é difícil acontecer o que Paulo está dizendo, que ele vai se sentar no trono, vai chamar para si a adoração como se ele fosse Deus. Tá? E aí você tem duas coisas a dizer. Qual foi a primeira escritura neotestamentária? A primeira escritura neotestamentária foi a primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo escreveu. Não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas, nem João. Foi primeira Tessalonicenses. Primeira carta, onde Paulo ratifica a vinda de Jesus. Na segunda, que aí foi bem rápida entre a primeira e a segunda, talvez 2, 3 anos no máximo, 2 anos no máximo, que Paulo escreveu, ele já tenta reorganizar a cabeça do povo quanto à vinda de Jesus. Não é assim? Tem que se manifestar a apostasia, tá? E o homem do pecado. A palavra homem do pecado aí é uma tradução errada, porque o que está escrito ali é antroponomos. E antroponomos, anomos, não é nomos, anomos, quer dizer homem sem lei, ou homem contra a lei. Não tem nada a ver com o homem do pecado aí. Mas homem sem lei ou homem contra a lei, antropos, anomos. Então, Paulo está dizendo, e aí as pessoas vão dizer que está se referindo ao anticristo. Eu já vi muita referência a ele. Muita referência disso aí. Vamos repensar isso. Não é bem assim. Não é bem assim por duas razões. Primeiro, alguns antigos vão colocar que essas duas cartas foram escritas dentro dos anos 52 a 54 ou 54 a 56, mais ou menos as duas cartas. Tá? Os antigos afirmavam isso constantemente. Novas leituras foram feitas em cima de datações. E aí que muda toda a configuração da coisa. Alguns vão colocar que esse texto, ele aconteceu lá pelos anos 67 e 69, e alguns colocam entre 72 e 74, depois de Cristo. Olha. Veja bem, se ficar provado que essa carta, em vez de 52, 54, 54, 56, ela foi escrita em 67, 69 ou 72, 74, então muda de configuração. Porque dentro daquela visão anterior, visão passada, Paulo certamente estaria falando de Nero, porque Nero entrou no poder no ano 64. E se ele entrou no poder no ano 64, então Paulo está falando exatamente sobre ele. Paulo conhece as narrativas, conhece o que em termos de narrativa, o que está acontecendo em Roma contra os cristãos. Porque antes de Nero entrar no poder, você tinha vários escritores que começaram a bater forte nos cristãos. E fizeram toda uma narrativa, todo um arrazoado sobre os cristãos. E não era coisa muito boa, não. Tanto é que quando Nero entra no poder, acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma, em 13 cidades, pelo menos, romanas, das 27, 13 cidades os cristãos tinham colocado fogo. Os romanos aceitaram isso rapidamente. Então, quando Nero começou a colocar fogo nos cristãos, para que eles iluminassem Roma, pegando fogo,
E quando ele levava os cristãos para dentro da arena do Coliseu, e eles eram comidos ferozmente por feras terríveis, como leões, tigres, e às vezes enchia, fazia do Coliseu uma piscina e colocava ali tubarões, enfim, tudo aquilo era aplaudido pelos romanos, porque os romanos já tinham uma narrativa contra os cristãos. Para os romanos, os cristãos eram canibais, por causa daquele texto: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isso foi divulgado de uma forma deturpada, e chega aos ouvidos dos romanos que os cristãos eram canibais, comiam crianças. Segundo, eles eram considerados também, essa era a narrativa, ateus, porque eles não acreditavam no panteão, nem grego e nem romano. Nenhuma divindade eles acreditavam. Isso era contra Roma. Terceiro, eles eram contra a família, porque pegaram aquele texto da Bíblia: se você não amar mais a mim do que pai e mãe, você não é digno de mim. Então, ou seja, a dilaceração da família. Então eles tinham os cristãos como inimigos da família. Deu para entender? Sim, sim. Toda uma narrativa estava construída contra os cristãos. Então, se você fica na data de 52, 54, 54, 56 dessas epístolas, então mais ou menos Paulo está falando sobre Nero, pontualmente sobre Nero, chegada de Nero. Se você coloca a data em 67, 69, 72, 74, então tudo muda. Porque aí, além de Nero ter entrado, você tem a destruição de Jerusalém no ano 70. Deu para entender? E Sim. todas as profecias, sem exceção, todas as profecias dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos e das epístolas de Paulo sobre isso, tem a ver com o que aconteceu no ano 70, quando o filho de Vespasiano, ele cerca Jerusalém, e há 1 milhão, segundo Flávio José, 1.200.000 judeus dentro da cidade, tá? E quando os soldados romanos entram na cidade, o cheiro é muito forte, a mortandade campeia de ponta a cabeça na cidade de Jerusalém, um por cima do outro, tudo mortos, e o que eles veem é tão forte, porque terminam comendo filho de um, filho de outro, por causa da fome, da sede e uma série de coisas. Ninguém podia entrar e nem sair. Então... Nem podia entrar nem sair, estava sitiado. Enfim, então a coisa, veja, muda tudo. Bem, o que a gente tem que entender em tudo isso é que, se eu for estudar a escatologia e ocidentalizar os escritos neotestamentários e veterotestamentários, eu estou completamente perdido. O que os escatões, eu uso esse neologismo para chamar a atenção desse pessoal aí que fica fazendo previsões e fazendo nostradamizações, equivalências proféticas, essa coisa toda, sinistrose, das piores possíveis, tá? O que essas pessoas estão fazendo, elas nem imaginam como elas estão levando as pessoas ao erro, sem entendimento do que é a escatologia, do que é o Apocalipse. Deu para entender por que eu escrevi esse livro? Sim, sim. A razão é essa: de levar o povo a pensar fora dessa bolha, fora dessa estrutura. Exatamente, isso é muito bom. Quando o pessoal conhece um pouco de história, acredito, e é sério isso, facilita muito, evitam erros, evitam equívocos. E o que o senhor bem disse, as pessoas têm feito é justamente isso. Não conhece história, apenas interpreta com a visão ocidental e não se preocupa com a visão oriental, né?
e faz essas inserções dentro do meio cristão, e eu falo, meu Deus, dentro do meio evangélico, de tal maneira que eles dão isso como sendo uma verdade absoluta, Sim, de sim. modo que se vier uma outra interpretação, e se vier uma visão que é uma visão correta a respeito do assunto, não vale. Não vale, é heresia. É heresia. Heresia. É heresia. Eles nem sabem o que quer dizer heresia. Não sabem o que Não quer. sabem. Meu Deus Senão do não céu. falavam assim. Uma outra coisa que eu quero dizer, Sim. que quando eu digo que a maioria das profecias neotestamentárias e epistolares do Novo Testamento se cumpre no ano 70, eu não estou sendo, veja bem, preterista absoluto. Que o preterismo absoluto diz que tudo já se cumpriu. Sim. E se cumpriu nos anos 70. Com Nero, com Destruição do a templo. destruição do templo, tudo se cumpre ali. Tudo que Jesus está falando no seu sermão escatológico, tudo se cumpre nos anos 70. Mas eu penso a escatologia pelo lado também fenomenológico. Sim. E essa leitura fenomenológica me leva a entender, a não aceitar um preterismo absoluto, mas sim um preterismo relativo, parcial. Parcial. Que se cumpriu, se cumpriu. Mas há uma projeção nas profecias. Porque a gente tem que entender por esse lado fenomenológico que tudo que Jesus diz, ele faz projeções de fatos que podem acontecer novamente. Deu para entender? Sim. Então eu fico com aquela ideia, as coisas aconteceram, acontecem, estão acontecendo e vão acontecer até a consumação de todas as coisas. Só que esse até a consumação de todas as coisas deve ser visto em duas perspectivas. Primeiro, se você pega um judeu e diz até a consumação de todas as coisas, ele está entendendo o que você está dizendo. Nós, do lado de cá do Ocidente, não estamos entendendo muito o que se está dizendo, porque nós pensamos sempre no tempo final, na destruição de todas as coisas, a terra será engolida não mais pela água, mas pelo fogo, toda a destruição. Não, para o judeu, ele estava entendendo que tinha a ver com o cessar, o fechamento de ciclo do contexto de opressão que eles estavam vivendo. Então, até a consumação de todas as coisas referentes àquele contexto onde eles estavam vivendo. Deu para entender? Essa é a primeira perspectiva. E a segunda é que nós acreditamos na consumação, de fato, de todas as coisas. Não me pergunte como isso vai acontecer, mas eu creio no que a Bíblia diz. Amém. Bons esclarecimentos. Eu creio que as pessoas que estão nos acompanhando nesse exato momento estão pensando melhor a respeito desse assunto tão importante, escatologia bíblica, e mais ainda, sem influência de Scofield. Sim, sim. Que é uma coisa muito simples da gente parar para pensar. Quando a gente escuta exatamente isso que o senhor falou, é muito importante. Agora, bispo, a gente sabe que as 70 semanas de Daniel, vamos já entrar nesse assunto? É o fundamento da escatologia scofieldiana. Uma perguntinha, existe outra? O senhor concorda com essa ideia? Jamais. Eu diria que esse é o fundamento da escatologia dentro da perspectiva scofieldiana, tá? Mas para mim é o grande erro cometido por Scofield. E eu vou mostrar isso. Primeiro, você está diante de um livro profético e escatológico dentro do Antigo Testamento. Na verdade, você tem dois livros que são bem proféticos, escatológicos, e você tem recortes em alguns outros livros de uma visão também escatológica, como Deutero Zacarias, como o Trito Isaías, e você tem Daniel e você tem Ezequiel, tá? Então, deixa eu colocar para vocês. Primeiro,
Nós nunca pensamos, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nessa área da escatologia, nós nunca pensamos as coisas pelo lado histórico. Os movimentos que existiam nessa época para construírem, formarem a ideia escatológica que aparece ao longo de alguns livros. Por exemplo, você tinha dois grupos que se antagonizavam em relação à restauração de Israel, restauração de todas as coisas, de um futuro. O primeiro grupo era o grupo sacerdotal, era o hieros sacerdotal, né? É o hieros profético. Por que isso? Porque os sacerdotes vinculavam a restauração de Israel a partir, ou do futuro de Israel, a partir da restauração do templo e de toda a estrutura que estava por trás da restauração do templo, toda a estrutura sacerdotal. Então só aconteceria a restauração de Israel, só aconteceria a restauração do povo de Israel quando o templo fosse mais uma vez erguido. E daí a importância do templo. Deu para entender? Então, sim, tudo viria a partir dessa ideia sacerdotal, tá? Dos sadoquistas, tá? Desse grupo sacerdotal. Um outro grupo, desvinculado dessa ideia, era o profético popular. O que era o profético popular? Era um grupo que acreditava na restauração do povo de Israel a partir do próprio povo. Entender? Sim. Eles não queriam nada a ver mais com essa estrutura sacerdotal, porque eles culpavam que tudo que aconteceu com Israel foi por culpa dessa estrutura. Então eles não queriam se vincular a isso. Aliás, parece no Novo Testamento, é o que parece, Jesus foi mais para esse lado profético popular. Tanto que ele diz que o templo pode ser destruído, mas ele levantará em 3 dias. Ele diz: eis aqui quem é maior do que o templo. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. João diz assim: e o verbo se fez carne e se taberculou no meio de nós. Ou seja, armou a sua tenda em nosso meio. Então, toda a visão neotestamentária e dos sinódicos é de um Jesus que vai mais pela linha profético popular. Deu para entender? Sim. Isso muda de figura muita coisa. E aí, você tem um livro chamado Daniel, que é um livro profético escatológico. E o grande erro da gente é fazer essa vinculação entre Daniel e Apocalipse. Não há vínculo nenhum entre Daniel e Apocalipse, a não ser que são literaturas apocalípticas. Exato. O único vínculo que você tem que fazer entre Daniel e Apocalipse, que Daniel é um livro de gênero apocalíptico e Apocalipse é um livro de gênero apocalíptico. Entendeu? Mas o Apocalipse não é o cumprimento de Daniel. Tem gente que pensa que é. Tem gente, é lógico, muitos livros foram escritos, Daniel e Apocalipse, o tempo todo, entendeu? Aí vinculando uma coisa e outra, e as pessoas fazem uma leitura do Apocalipse como se encontrasse ali o cumprimento de Daniel, mas não há relação alguma profética, senão em termos de literatura e de gênero literário, apenas isso. Segunda coisa, o livro de Daniel mostra o que é a literatura apocalíptica. É uma literatura de resistência. Quer dizer, há uma resistência do povo oprimido com relação ao opressor. E essa resistência é feita de maneira subreptícia. Aí que está. De maneira velada, para que o opressor que está sendo triturado pela crítica, ele não saiba que a crítica está sendo feita a ele. Ora, quem é? Aí você tem
o problema de datação. Como eu disse, as atuais pesquisas que foram feitas mudaram completamente a datação dos livros. Nós colocávamos Daniel na época do século 7 antes de Cristo, 604, 609, por aí. A datação feita por arqueólogos, por pesquisadores do livro de Daniel já é do século 2, século 3. Olha só. Muda tudo. O que acontece justamente no século 2, século 3? Justamente acontece o problema da guerra. Você tem aí a separação que houve quando Alexandre o Grande morre. Você tem os 4 generais, 2 ficam no norte e 2 ficam no sul, tá? O do sul são os ptolomaicos ou ptolomeus, tá? O do norte são os seleucidas. O maior inimigo de Israel no século 2, século 3 são os seleucidas, são os do norte. E o grande inimigo, Antíoco Epifânio IV, ou quarto, é o grande inimigo, é ele que leva para dentro do Santo dos Santos uma porca. É ele que faz do lugar, do átrio, um lugar, um prostíbulo. Deu para entender? É o grande inimigo de Israel. Então, Daniel, por essa datação, se ele é escrito dentro dessa datação nova, foi feita, século 2, século 3, o grande inimigo é Antíoco Epifânio. Mas pastor, mas ele não fala de Nabucodonosor? Olha só, você está diante de uma literatura que é profético-apocalíptica. Gênero apocalíptico é uma literatura de resistência, mas usa toda a camuflagem para que o opressor não entenda que se está falando dele e criticando a ele o seu governo, tá? E colocando sobre as suas costas o seguinte: a espada do Senhor vai feri-lo na última hora, entendeu? A virada virá, mas ele não está entendendo. Então, quando o texto de Daniel pega Nabucodonosor é apenas uma camuflagem. De fato, Daniel está querendo falar de Antíoco Epifânio, mas ele há de pegar alguma coisa fora desse contexto, para que eles não tenham não façam Nem noção, nem ideia. não façam ideia de que a coisa está sendo feita, falada contra ele. Deu para entender? Sim. O grande problema de Daniel, aí vem as 70 semanas. Exatamente. As 70 semanas, São as primeiro, 70 semanas de Daniel. Primeiro, as 70 semanas é um enigma que não estava apenas na literatura de Daniel. Isso estava em literaturas bem antigas. Eu cito no meu livro, deixa eu pegar a página aqui de Daniel, para que você entenda o que eu estou dizendo, é melhor fazer uma citação, e aí você vai entender melhor o que eu estou dizendo, tá? Deixa eu pegar aqui o sumário, tá? Deixa eu pegar o sumário aqui, página de número 81. Página de número 81. Está aqui, ó. Página de número 81. Há algumas evidências no segundo parágrafo da página de número 82. Há algumas evidências de que 70 anos representassem o período padrão durante o qual os deuses decretavam a destruição sobre uma cidade que havia caído no desfavor divino. Eduard Limpinski, erudito bíblico polonês, belga e orientalista, cita uma inscrição de Esaradon, na qual Marduk, divindade babilônica, havia decretado 70 anos como o tempo da ruína da Babilônia. Olha.
Deu para entender? Então, 70 anos, esse número, ele entra dentro da história profético-apocalíptica, como um número exacerbado de enigmas. Isso é um enigma. Por exemplo, quando eu falo 70 semanas, eu já estou fazendo uma interpretação, porque a palavra que você encontra no hebraico é 77. 77, e não 70 semanas. E 7 pode ser de semana, de dias, de ano. Deu para entender? Sim. Pode ser semanas de dias, pode ser semanas de ano. Quando você fala 70 semanas e coloca ainda de anos, você está fazendo uma interpretação já do texto. Isso já é uma inserção feita, uma interpretação feita, que não é bem assim. Então, você tem um enigma, e esse enigma tem que ser cuidadosamente entendido. Então, para entender 70 semanas, primeiro eu tenho que tirar as 70 semanas dessa bolha. Quando eu digo bolha, desse território comum, de senso comum, onde as pessoas interpretam 70 semanas com esta elasticidade descomunal. Porque para os herdeiros de Escófide e para o próprio Escófide, essas 70 semanas de anos têm que bater com lá a pessoa de Jesus. Se não bater, não serve. Se não bater, não serve. Só que você fazendo uma matemática das 70 semanas, você vai ver que cai lá pelo ano do século II antes de Cristo, 176, 174. E o que acontece com isso? Eu falo até aqui, só para dizer para você onde está na página 84, diz assim: Deus estava para agir e queria que o seu povo fosse encorajado a suportar o sofrimento a ele infligido, por saber que se tratava de um tempo limitado. Uma maneira de proclamar essa mensagem era fazer uso da profecia de Jeremias sobre os 70 anos, multiplicando-a para torná-la 70 vezes 7, dos quais 69 7 já tinham passado. A divisão em 7 é interpretada de vários modos. Para os leitores de Daniel, cobriu o período babilônico. Os 62 7 cobrem o período até 171 a.C., quando o sumo sacerdote legítimo Onias foi assassinado, representando então o último 7, o breve tempo antes que venha o fim e Deus vindique o que é seu, a restauração do templo em 164 DC era o símbolo desta vitória. Deu para entender? Sim. Ou seja, mesmo esticando o máximo possível, porque isso é esticar o máximo, é pegar um enigma e você tornar esse enigma uma coisa cronologizante. Até porque um dos erros fatais, mortais, letais de Escófide foi ele cronologizar a escatologia. A escatologia, ela não está para o cronos, está para o kairos, ou kairóis. O tempo da escatologia é kairóis e não cronos. Deu para entender? Sim, sim. E o que é o tempo kairóis em termos de definição, que é diferente do cronos? É o tempo onde Deus vai tirar tudo aquilo que não faz parte dele, do mundo. Então, quando você fala do tempo kairos, você está falando exatamente desse tempo. O que não é de Deus no mundo? Injustiça. O que não é de Deus no mundo? Ódio. O que não é de Deus, sabe, todos esses elementos que não são de Deus serão tirados do mundo. É o tempo kairos, é o tempo da escatologia. Que a escatologia tem as suas
o seu lado imagético, tem o seu lado utópico, tem esse lado da imaginação, sem sombra de dúvida. Se você pega, e outra coisa, toda a escatologia, ela tem a sua formação, ela tem o seu berço. Você pega vários livros no Antigo Testamento e alguns que vão aparecer no Novo Testamento sobre Apocalipse, gênero apocalíptico, tá? Você tem os 12 patriarcas, você tem a ascensão de Moisés, você tem vários livros, você tem Baruque, você tem a tradição enoquiana, você tem uma série de livros que são livros apocalípticos e que deram toda essa formação. Então, aquela estrutura que a gente tem na cabeça, dos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o chamado período interbíblico, a gente tem que reinterpretar isso de novo. Eles dizem que houve aquele período de silêncio. De silêncio. Ficou em silêncio 400 anos. Nunca escreveram tantos livros apocalípticos como gênero apocalíptico, como nessa época. Tá? Exatamente. E tudo livros utópicos, com utopias, imaginações fantásticas, extraordinárias, colocando o povo de Deus numa posição extraordinária. Então, o gênero literário apocalíptico é um gênero também, além de resistência, é um gênero determinista. Aí o grande problema. E ele, por que ele é determinista? Porque a história já está determinada. Os bons vão ser repatriados por Deus e colocados na sua presença, e os maus vão para o inferno. Então a justiça já foi feita. Não há nenhum apelo à conversão. Geralmente nos apocalípticos e apocalipses, não tem apelo à conversão, porque tudo já está determinado. Deu para entender? Sim, sim. E a gente tem que entender, por isso que não existe cronologização. Como é que você vai cronologizar uma coisa que já está determinada? Deu para entender o erro de Scofield? Bem, aí você pega o capítulo 9 de Daniel, onde fala exatamente das 70 semanas de Daniel, e você tirando as 70 semanas dessa bolha, você vai ver que não tem sentido algum. Tudo cai por terra quando você faz uma análise exegética do texto do capítulo 9. E por quê? Porque no capítulo 9 fala de um príncipe que tem o P maiúsculo e um príncipe que tem um P minúsculo. Primeiro, o príncipe que tem um P maiúsculo, que Scofield invoca a ideia de que está falando sobre Jesus, tá? Não tem nada a ver, até porque essa época não havia ainda a ideia messiânica, o corte messiânico não havia acontecido. Então tudo indica que esse príncipe aqui com P maiúsculo está falando de Ciro. Ciro Grande. Que foi chamado até de Messias, um ungido de Deus. Deu para entender? Flávio José faz até menção a ele. Tanto é que a palavra ungido tanto pode incidir sobre reis, como sobre sacerdotes. Por exemplo, os filhos do óleo, quando Zacarias fala das duas olivas, né? Fala dos 2 sacerdotes e tal, fala de Josué, o sacerdote, eles são ungidos, eles são chamados de ungidos. Estão buzinando aí para a gente. Estão chamados de ungidos, mas eles eram sacerdotes, não eram reis. Então essa ideia, ela passa batido porque ela supõe novas ideias, novas interpretações, não é só uma, não cabe uma interpretação, senão muitas interpretações. E o que a gente... mas espera aí, mas Jesus citou sobre a abominação da desolação. Aí Jesus está falando que o cumprimento de Daniel acontece... Não é isso. Então, o que você... Deixa eu retomar aqui sobre as 70 semanas. Estão tocando a buzina aí em Sião. E perturbar todos os moradores da terra. Olha. Mais ou menos isso. Mas... frases
há uma correlação fenomenológica de fatos que aconteceram no passado e que entram para a história como um fenômeno pontual. Então, todas as vezes que você se depara com a mesma situação, a mesma crise, o mesmo problema, tá? Você faz menção daquele fato. Deu para entender? É só isso, não tem nada a ver de cumprimento das 70 semanas de Daniel, porque Jesus citou a abominação da desolação. Não, ele está dizendo, está asseverando dessa forma fenomenológica. Ou seja, tudo aquilo que se parece com fatos que já ocorreram, é aquilo que eu estou falando para você. As coisas aconteceram, acontecem, estão acontecendo e vão acontecer até a consumação de todas as coisas. Deu para entender? Sim, sim. Então ele não está citando cumprimento nenhum, mas ele está pegando a parte fenomenológica do que ocorreu lá em Daniel e está citando porque parece muito com o que ocorreu lá com Daniel, o que vai acontecer em Jerusalém no ano 70. Olha, interessante. Deu para entender? Sim, sim. Então, qual é o resumo da ópera, eu dizia assim. Isso. Tá? Qual é o resumo da ópera? Então, quando você encontra as 70 semanas de Daniel, a forte aí, hein? Forte. A forte. Quando você encontra as 70, vamos terminar aqui, porque senão a gente não tem mais tempo. Quando você encontra as 70 semanas de Daniel, não é para você fazer vinculações, não é para você usar Daniel e Apocalipse como cumprimento de Daniel, a não ser, volto a dizer, como apenas expressões da literatura do gênero profético apocalíptico. Apenas isso, tá? E nada tem a ver. Então, fazendo uma releitura de Daniel capítulo 9, a gente não precisa de um novo templo, até porque isso retira o poder expiatório de Jesus, foi feito no Calvário. Se você traz um templo de volta, você está relegando o sacrifício de Jesus a uma coisa secundária. Aí vem os herdeiros de Escofo e dizem, não, porque o templo tem a ver apenas com o povo de Israel. Meu Deus do céu, por favor, leia este livro, porque nesse livro você vai encontrar o seguinte: quem é hoje o Israel de Deus? Aliás, pessoas que seguem o pré-milenismo têm que entender que antes desse pré-milenismo dispensacionalista, pré-tribulacionista, houve o chamado pré-milenismo histórico. E no pré-milenismo histórico, eles entendiam, olha que tem muita gente grande que acreditava no pré-milenismo histórico. Até Agostinho, no primeiro momento, ele era pré-milenista histórico, depois que ele passou ao milenismo. No pré-milenismo histórico, se acreditava que a igreja era o Israel de Deus. Aí vem o pré-milenismo dispensacionalista, pré-tribulacionista, e cria três povos. Olha. Cria judeus, gentios e igreja. Ora, é não ler o que está em dezenas de textos das epístolas paulinas, quando Paulo, ele bate nessa tecla de forma precisa e contundente. Ele diz assim, de ambos os povos, que povos? Judeus e não judeus, fez um povo, a igreja do Senhor. Quando Paulo, ele decanta uma das maiores alegorias que você tem no Novo Testamento, que é a alegoria que está na epístola aos Gálatas, quando ele fala dos filhos de Sara e dos filhos de Agar. Aí na alegoria ele faz a substituição, ele coloca como filhos de Agar os judeus, os filhos da escrava, e coloca como os filhos da livre a igreja, que hoje é o Israel de Deus. Olha só, o plano de Deus nunca foi, em tese,
Se você pega o Antigo Testamento, o plano de Deus nunca foi, em tese, ter uma nação em detrimento de todas as demais. Exatamente. Até porque você vai ver o livro de Ruth, até porque você vai ver o livro de Amós, você vai ver o livro de Jonas. Todos esses livros aí que eu citei derrubam essa ideia da particularização, dessa eleição feita em detrimento de todos os povos, que Deus é Deus de todos os povos. E com o chamamento que Deus fez a Abraão, ele faz em Abraão ele diz assim: e tu serás uma bênção para todos os povos. Então a ideia de Deus sempre foi abençoar todos os povos. E aí na igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo reúne todos os povos. Está entendendo? Quebra essa barreira. O que é o novo Israel? O novo Israel é composto por brasileiros, por argentinos, por bolivianos, por uruguaios, por americanos, franceses, ingleses, belgas, enfim, todas as etnias, todas as nações, todos os povos, todos aqueles que confessam o nome de Jesus é salvo. Ah, pastor, mas espera aí. E o capítulo 9, 10 e 11 da Epístola aos Romanos? É só você ler direitinho esses capítulos. Não fique com a impressão daquilo que você ouviu, mas leia o texto e você vai descobrir que ali há dois grupos que são levantados. O grupo que se endurece, o grupo que é um Israel endurecido, que não vai acreditar no Messias, nunca, e o grupo que é o Israel, que é escolhido, que é chamado pela graça. E quem é esse Israel? Nunca se esqueça que a igreja foi formada primeiramente por judeus. Exato. E que esses judeus, não compreendendo a graça de Deus, tentaram se fechar em si mesmos. E aí foi preciso ações contingenciais, circunstanciais e ações diretas de Deus para dispersar o povo. E nessa dispersão você vê que Paulo é chamado para ser o pregador dos gentios e Pedro tem que aceitar, não querendo aceitar, Cornélio. E a partir daí se dispara completamente a evangelização a todos os povos. Ora, foi exatamente o que Jesus disse aos discípulos, quando estes perguntaram a ele, por toda a caminhada de 3 anos e meio com Jesus, os discípulos não entenderam nada acerca do reino de Deus, do que Jesus estava trazendo. E por isso eles perguntaram a Jesus. Ora, antes, Jesus disse, olhou para Jerusalém, quando todo mundo estava extasiado, os discípulos ficaram extasiados diante da arquitetura fantástica, extraordinária do templo de Jerusalém. Era um negócio extraordinário, uma grandeza fantástica, tá? E enquanto eles estão extasiados, Jesus chora. Olha a sensibilidade o que é. Eles não entendem nada, não estão sabendo de nada, estão glorificando a Deus pelo templo. Aí Jesus diz assim: não ficará pedra sobre pedra. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os enviados. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Não ficará pedra sobre pedra. E agora os discípulos perguntam a ele: quando será tu restaurarás a Israel? É não entender absolutamente nada. Assim estão muitas pessoas hoje no meio evangélico, não entendendo ainda nada acerca do alcance do reino de Deus. Aí Jesus responde que não pertence a vocês saberem o tempo ou as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, mas
usa a adversativa, e quando você usa uma adversativa, se sabe que todas as coisas que você falou ficam para trás. Mas o mais importante é o que vem depois. Diz: mas recebereis o Espírito Santo, dínamos, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual a resposta de Jesus? Vocês estão pensando na restauração de Israel. Eu estou pensando na restauração do mundo inteiro. Fantástico isso. Extraordinário isso. Enquanto eles estavam pensando de forma reducionista, ainda com aquela cultura da solidariedade grupal, Jesus já tinha ultrapassado esse elemento, com uma visão de solidariedade universal. Ou seja, quem é a minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, essa é minha mãe. Deu para entender? Então é solidariedade. Então, o que eu deixo para você é que você perceba que a Bíblia, e tem muitas coisas, eu nem vou entrar nos outros detalhes, como você lá disse, lá no começo, alguma coisa modificou, houve avanço no estudo da escatologia, e como houve. E como houve. Então, o que a gente tem aí, nesses escritos que estão por aí, tá? E olha que nesse é só volume 1. Esse é o volume 1. Primeiro volume. Esse é o primeiro volume. Tem o segundo e o terceiro. E aí eu vou entrar mais, me aprofundar mais na exegese e mais na visão mais contemporânea, tá? É lógico, destacando os excessos, os erros e os acertos dos teólogos contemporâneos, tá? É lógico, eu não posso dizer que eu vou acreditar em tudo que eles falam, simplesmente não, tá? Mas há muitas coisas interessantes que eles falam e eu vou destacar. E o que é erro, também nós vamos apontar o erro que eles estão cometendo. Mas avançou muito. As datações foram completamente revistas as datações. É por isso que muda tudo. Mas para você que estuda escatologia e conhece e entende isso, você entende que os judeus, tudo que Jesus estava falando ali, eles estavam entendendo ponta de ponta a ponta. Talvez não tenham entendido amplamente não entenderam, até porque estavam já configurados para aceitarem um Messias e um reino do jeito que eles imaginaram. Quer dizer, hoje, por exemplo, eu termino aqui, Anderson, e volto a palavra para você. O imaginário criado por tantos escatões aí, que escreveram esta escatologia, que nós pegamos como rebarba, tá? de autores que não entendiam muito a linguagem da escatologia, e Escófio, quando escreveu, eu estou com a Bíblia dele aqui, a minha Bíblia já velhinha aqui, tá? De Escófio, quando escreveu as anotações, a Bíblia anotada de Escófio, e a linha que ele pegou, colocando 7 tipos de juízos. Nossa. Até juízo das nações. Ele pegou aquele texto do bode das ovelhas, que as ovelhas ficarão à direita e os bodes à esquerda, e ele pegou sendo ali o julgamento das nações. Quando acontecerá o julgamento das nações, Escófio? Quando houver um milênio, Jesus se assentar no trono lá em Jerusalém, e aí as nações que fizeram bem a Israel serão separadas como ovelhas, ficarão à sua direita, e as nações que fizeram mal a Israel ficarão à esquerda e serão destruídas, são os bodes. Aonde você encontra isso no texto? Não tem. Não tem. Se você pegar o final desse texto, você vai ver que está falando mais de uma coisa de consumação eterna. Não tem nada a ver com o julgamento das nações, com o período pós-milênio ou durante o milênio. Pelo amor de Deus, é muita criação. E mais. E essa ideia de rapto da igreja?
esse arrebatamento furtivo, esse arrebatamento onde as pessoas estão, os pilotos dos aviões, aqueles que são de Cristo serão tomados e aviões virão para serem destruídos, as crianças, né? Pais e mães, filhos, tá? Essa tortura que colocaram. Porque, Anderson, quando eu entrei na igreja, Assembleia de Deus, duas coisas colocaram para eu escutar. A última trombeta, não sei se você pegou esse tempo. Peguei um pouquinho desse tempo. A última trombeta e o inferno em chamas. O inferno em chamas, a gente, quando saía daquele filme, a gente ficava apavorado, pensando que a gente estava levando um pouquinho daquele fogo conosco. E a última trombeta, um negócio, o cara com a voz de Boris, aqueles filmes de terror, tá? Como é que é o nome? Boris Karloff, aquela voz marcante, né? De terror, filme de terror. Meu Deus do céu, foi esta escatologia que eles criaram e colocaram dentro da nossa cabeça, e assim nós criamos esse imaginário de coisa. A gente fica apavorado sempre quando falam de escatologia. Então eu termino aqui dizendo para você o seguinte: aqui está o livro, é o primeiro volume, eu escrevi justamente para fazer você pensar. Você não precisa acreditar em tudo que está escrito aqui. Aliás, eu preciso ser ajudado com pessoas que façam uma crítica, a boa crítica. A boa crítica é sempre aceita. De alguma coisa que eu coloquei e não coloquei bem, posso melhorar e tal, eu aceito, tá? Mas uma coisa é certa: se esse livro levar você a sair da bolha para pensar, eu já estou regiamente recompensado por Deus. Amém. Passo a palavra para você. A pessoa que queira adquirir um livro do Senhor, qual o telefone que ela tem que entrar em contato para fazer o pedido? Ela pode entrar no telefone 3283-8608, 21, que é o DDD do Rio, eu moro no Rio, 3283-8608, ou fazer o pedido através do Facebook. Sim. Do Facebook, do Instagram, no Instagram ou no Twitter. Você pode fazer esse pedido no Twitter, tal, e aí a gente conversa com você, porque nós vamos acertar qual o preço que vai sair dos Correios. Sim. E aí o preço do livro mais o preço dos Correios, e pronto, chega às suas mãos. Amém. Bispo, olha, muito obrigado mais uma vez. Pastor Alexandre, forte abraço. A você que esteve aí nos assistindo, olha, faça o pedido desse livro. Já pedi, o meu já está aqui, mas 2 amigos pediram, e é uma alegria imensa fazer parte desse programa Contradições. Então nos veremos, se Deus quiser, se assim Deus permitir, no próximo programa, e tenha certeza que vai ser uma bênção de Deus para a sua vida, assim como este está sendo. Bispo, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus, um forte abraço para todos, fiquem todos com Deus. Forte abraço.